O Contraponto Cinema está começando agora. No programa desta semana nós vamos comentar o filme Os Boxtrolls, que está aí em cartaz ainda, você ainda consegue encontrar esse filme. É um filme infantil, mas cheio de questões para a gente tratar aqui como a gente gosta, com muita filosofia, muita sociologia. Confira aí no trailer. Existe uma lenda conhecida por todos em Pontequeijo. Quando as luzes se apagam e cada porta é trancada, seres misteriosos surgem na noite calada. Boxtrolls! Dizem que são perigosos e de tamanho colossal. Mas se você encontrar um, a surpresa será total. Você pode nem vê-los, de tão tímidos que são. E o mais surpreendente é que vivem logo abaixo do chão. Bom, como você pode conferir aí, né, Zé Luiz está aqui também para a gente comentar sobre os Boxtrolls. Esse filme, Zé Luiz, é um filme que conta a história desses personagens, pequenos seres viventes, né, que estão aí no submundo e que tem um conflito com os humanos, que não é uma história tão incomum, né, que é esse outro estranho que a gente vem falando tanto aqui no programa e que, curiosamente, mantém junto com eles um humano, né, que é alguém que se identifica, foi criado pelos Boxtrolls, que é esse personagem que é um bebezinho, que desde muito pequenininho foi criado pelos Boxtrolls. E os Boxtrolls representam medo para a sociedade, né? Eles, na verdade, são tratados como seres perigosos, porque houve a criação de um fato para gerar o medo na população em relação a eles. Então, quando você assistir o filme, você vai perceber essa primeira questão que eu quero levantar aqui, como o medo pode ser criado como uma forma de manipulação. A gente também está sujeito a isso, né, Zé Luiz? Ah, sim, constantemente isso é feito, né? Feito pelo poder, né? Pelo poder do Estado, pelo poder econômico, que vai criando o medo para imobilizar as pessoas, né? O medo tem essa coisa, às vezes a gente pode, em circunstâncias distintas, ou imobilizar, as pessoas ficarem com medo e aí não se movimentam, não fazem nada, porque se fizer alguma coisa acha que vai piorar, ou então o medo como um fator de mobilização também, né? de explosão. Agora, uma coisa interessante desse filme é que ele passa pela questão que a gente tem debatido muito aqui nos nossos programas, que é a questão da diversidade, né? E esse medo do outro, né? O medo do outro diferente. E eu acho que tem um aspecto também muito interessante desse filme, que a gente já comentou no filme Malévola, que é uma certa inversão de sinais, que eu acho que tem sido muito legal, que tem acontecido em alguns filmes recentes, que antes você tinha sempre a conexão daquele que foge ao padrão, inclusive ao padrão do belo, né, é o mal, né? O mal é sempre o feio, é aquele que não está enquadrado dentro do que é estabelecido como padrão do belo. E esses filmes recentes, como Malévola e como esse agora filme, coloca não, né? Foge desse padrão do belo e o mal e o bom pode ser de qualquer forma, né? E você tem formas diferentes de beleza. Essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que enfrentar, que é muito importante, que é essa discriminação, essa padronização, né, de corpos e pessoas e a discriminação em relação à invenção do que deve ser bonito, do que não é bonito, do que foge ao padrão, do que é feio, né? Uhum. Bom, em relação a essa história, o fato criado foi o desaparecimento de um bebê, né? E o desaparecimento do bebê, que não é assim nenhuma surpresa no filme, eu não estou antecipando nenhuma grande surpresa da história, mas o fato é que esse bebê foi entregue pelo pai para que os Boxtrolls o protegessem daquele que é o seu algoz, né? O algoz do pai do bebezinho. E a história que é contada, que é publicizada, é de que os Boxtrolls teriam sequestrado esse bebê. Então toda a população age com relação aos Boxtrolls a partir deste fato inventado, né, e invertido, que é o que acontece muito. Então, alguns personagens, e aqui eu quero até associar com um personagem que é um dos assessores do mauzão do filme, né?
Ele, o tempo inteiro ele fica se repetindo. Isso que a gente está fazendo é o certo, não é? O bem sempre ganha, né? Se a gente não tivesse certo, isso aqui não estaria acontecendo, não é? Então, eu penso, muitas pessoas, assim, isso me remete ao comportamento de algumas pessoas que têm a disposição para fazer a coisa correta. O problema é o conceito do correto que essas pessoas ostentam, que é invertido por razões que a gente também vem discutindo aqui, que é a questão da ideologia. Eu acho que aí é outro ponto fundamental nessa questão da ideologia como inversão, né? E como que as pessoas... eu acho que esse exemplo que você citou é muito importante. Como as pessoas, elas querem fazer o que é correto, o que é certo, elas estão assim com valores que são valores importantes para elas, mas elas são levadas a agir de uma determinada maneira porque a realidade que elas estão enxergando, né, não corresponde ao real, ou seja, o que elas estão enxergando e sobre o que elas constroem a sua realidade, na verdade é uma aparência, é algo falso, é algo distorcido. Gente, isso é muito comum, né? A gente viu aí, acabamos de sair de campanhas eleitorais, aí, tudo, como você tem distorção, encobrimento de fato, como as pessoas muitas vezes com as melhores intenções do mundo, né, vão entrando em lugares errados, ou fazendo coisas incorretas, ou fazendo escolhas muitas vezes que não são aquelas escolhas que elas acham que estão fazendo. Então esse eu acho que é um outro ponto fundamental que o filme toca e que é muito importante levar as pessoas a pensarem, levar as crianças a pensarem, né, nisso, né? E o nosso comentário aqui ao filme Os Box Trolls, na verdade, foi uma indicação de um jurista que participa sempre aqui do nosso programa, que é o Dr. Gerli Nunes, né? Ele que nos apresentou o filme Os Box Trolls. E aqui fica também a nossa chamada aos pais que têm essa responsabilidade. Quando levarem seus filhos ao cinema, aproveitem essa ocasião, porque é isso que a arte nos permite, né? Desvelar o que é encoberto permanentemente no cotidiano e o que a arte é capaz de mostrar, e principalmente para as crianças, né? Então as crianças que estão aí diariamente submetidas ao encobrimento do real, né? A gente pode aproveitar esse passeio no cinema, né? Uma diversão junto com a família, para poder conversar com as crianças sobre esses encobrimentos. E é assim que a gente vai transformando a sociedade, né? E eu já vejo que as crianças atuais, as crianças de hoje, são muito melhores do que as crianças da minha geração, da sua geração, né, com relação à responsabilidade ambiental, com relação a uma série de coisas. E isso esse é um papel importante. Elas já estão mais ligadas, né? Eu não diria nem que são melhores, elas estão mais ligadas no mundo assim de muita informação. Elas começam a perceber, a ter uma visão crítica, né? Eu acho que isso é muito, muito legal. Talvez as crianças antes, né? Ou nós, quando éramos crianças. Você pega hoje uma criança de 11, 12 anos de idade, né? Ela está muito mais ligada nas coisas. A gente estava, né, brincando de soldadinho, de carrinho, de boneca, de coisa, e muito alienado do mundo. E as crianças estão muito ligadas, né? Talvez por causa desse mundo da informação. E principalmente desenvolver, eu acho que é fundamental isso, é desenvolver um espírito crítico, porque também nesse mundo de muita informação, né, tem muita coisa ruim, né, e tem coisas boas. Aí a gente tem que aprender, através dessa crítica, do diálogo, da reflexão, separar o joio do trigo, separar o que presta do que não presta. Porque também tem muita porcaria, muita mentira, e tem muita gente mesmo que vai embarcando nessas mentiras. Claro, nessas coisas e a arte mesmo também é utilizada para favorecer esse encobrimento. Sim, né? sim. Como desenhos, como o cinema, como muitas histórias são construídas a fim de ocultar, né? A fim de criar uma inverdade. Então, a gente está aqui trazendo uma indicação, que é essa história, para os pais acompanharem e refletirem junto com seus filhos. Bom, uma outra questão que eu acho que é importante no filme, Alice, eu queria que você comentasse para o nosso telespectador, é a questão da mobilização. Né? O personagem, que é o ovo, né? É o menininho que foi criado dentro de uma caixinha de ovo, ele não consegue entender porque os Box Trolls se escondem, né? E ele sempre incita os Box Trolls a reagir. Ele fala, gente, vocês não podem deixar que façam o que quiserem com vocês, vamos reagir, vamos fazer alguma coisa, né? Esse também é um recado importante. Eu acho que é um recado importante, e muitas vezes grupos, pessoas não reagem porque não é bem, eu pensei na palavra acomodar, não é que eles se acomodem no lugar onde elas são colocadas, mas que muitas vezes elas são levadas a acreditar que o lugar que elas estão é o lugar que elas merecem estar, ou que elas devem estar, ou que não poderiam estar em outro lugar. Isso também é algo que o poder e que a ideologia faz muito, e que a gente tem que se ligar nessas coisas. Falar, olha, não
né? Eu não posso aceitar que o outro me coloque em determinado lugar que não é bom para mim, né? E eu preciso lutar, né? Ou me mobilizar, me organizar para sair, né, desse lugar que aquele poder, que esse outro poderoso me colocou. Então, mas uma estratégia muito comum é isso, né? As pessoas não saem do lugar que estão falando, porque o outro merece estar lá, eu mereço estar aqui, eu sou menos do que o outro. Ela vai incorporando aquela subalternização, que é algo também que a gente tem trabalhado muito, muito marcante na modernidade, né? E esse desenho também dá esse recado. Fala, olha, não se incomode não, né? Você que constrói a sua história, o seu lugar, né? E lute para estar num lugar diferente. Isso também está muito presente na história, né? É interessante porque ele conta assim, a história de uma sociedade de castas, onde você tem uma aristocracia que está lá assim, sempre degustando queijos, né? Uma aristocracia alienada. E que se diferencia pelo vestimento, né? Pela roupa, o marcado chapéu pelo chapéu compridão, branco. chapéu branco. E que a gente vê isso no nosso mundo, né? O cara lá, ele se acha porque está num carrão, aí põe uma roupa cara e etc. Eu sou mais do que o outro, porque o outro está com uma roupa barata, não está com um carro bom. Essa coisa toda também que é tudo uma mentira, é tudo uma ilusão, mas que é muito marcante na nossa sociedade, né? E aqui acho que tem dois aspectos importantes, Luiz, e um relacionado com o que você falou anteriormente, que é a questão da violência, o conceito de violência simbólica do Bourdieu, sim. né? Que é isso, a pessoa, os grupos sociais que encarnam o personagem que a sociedade determinou para eles, e eles passam a se comportar daquela forma. Né? Como os box trolls, eles se comportam como a sociedade diz que eles são. Eles são perigosos, eles não são desejados, então toda vez que aparecem humanos, eles se escondem dentro da caixa. E tem um outro... E condiciona o menininho, né? Condiciona ele a sempre se abaixar, né? Sempre se abaixar. E tem um outro que quer ser da elite, né? Colocar o chapelão branco lá, então ele começa a imitar, experimentando queijo. A gente vê muito isso, né? A pessoa ficou chique, fala, agora, esse vinho tem um buquê, assim, esse vinho tem não sei o quê, de cereja, né? Esse queijo, essa bobajada toda, né? Ele tenta imitar e ele tenta imitar o que ele acha que é comportamento. Nossa, esse cara entende de vinho, entende de queijo. Que é uma bobagem, né? Para eu ser bom, assim, eu preciso dessa sofisticação, dessa coisa artificial, né? Bom, então aproveite aí o filme, aproveite a sessão de cinema, leve seu filho, converse com ele sobre todas essas questões que estão ali dentro da história e que podem mudar a forma do seu filho se colocar diante da vida, diante do mundo, e a forma como as crianças se colocam diante do mundo podem mudar o mundo. Continue com a programação da TV Comunitária e aqui eu convido você a participar agora, assistir o TV Curtas, que é aqui da TV Comunitária, e o filme de hoje é Do Mundo, que é um drama dirigido pelo Anderson Aníbal, que conta a história de um rapaz que está deixando sua família para encarar a sorte em uma grande metrópole. Acho que é uma história que diz respeito a todos nós, né? Pelo menos alguém próximo da gente que você não pode perder. Então confira a programação do TV Curtas e o restante da programação da TV Comunitária. Contraponto Cinema volta na próxima semana com mais uma indicação para você.